No princípio existiam as RTX Titan, na verdade no princípio existiam as Titan, ou as GTX Titan, e essas placas foram substituídas por placas GeForce comuns, quer dizer, não dá para chamar exatamente de comum uma RTX 3090, uma RTX 2080 Ti, ou mais recentemente uma RTX 4090. E essas placas passaram a ser o sonho de muitos jogadores que não entenderam que na verdade esse último passo assim de placa de vídeo era mais para quem queria trabalhar. Foi meio que uma alternativa da Nvidia para conseguir comercializar essa placa ou fabricar essa placa em maior quantidade, já que as Titans só eram fabricadas pela Nvidia. E aí, a série 80 da Nvidia virou a placa que você finalmente pode comprar, ou a placa com a qual você deve sonhar. Eu sei, sonhar é de graça e tudo mais e tal, mas se você tá pensando em sonhar com alguma coisa que seja mais possível, a série 80 é a série que você deve olhar. E nessa geração nós temos a RTX 5080, que vem para ser a alternativa da RTX 5090 para aqueles que não têm mais de 20 mil reais para pagar na placa no lançamento. Ou também conhecida como a RTX 50, que você vai conseguir comprar para rodar com tudo no talo. A RTX 50 meio que é isso. E a verdade é que tem muita coisa para ser dita sobre ela, até mais do que da RTX 5090, mas a gente vai se ater mais à performance dela. Será que compensa uma RTX 5080? E qual foi a diferença de performance, o salto geracional que ela trouxe em relação à geração anterior? Você vai se surpreender como sempre, mas dessa vez não vai ser uma surpresa muito boa. E sim, a placa cresceu. Essa daqui é a RTX 5080 ROG Astral. É um modelo novo, na verdade uma linha nova da Asus, e essa foi a primeira placa que a gente recebeu da série RTX 50 por aqui, mas não, você não vai ver testes dela hoje, até porque enquanto eu gravo esse vídeo para vocês, caiu o embargo das Founders Edition. Lembrando que as Founders Edition não são vendidas no Brasil, mas são os modelos de referência da Nvidia, ou seja, aqueles que os fabricantes vão se apoiar nas especificações para trazer modelos. Eu não sei se eu posso dizer mais, é permitido dizer mais, posso dizer mais barato dessas placas? Posso, né? Tecnicamente elas são mais baratas do que modelos como a ROG Astral, que vai ser provavelmente uma placa que vai ficar acima da Strix. Uau! Vocês vão ver mais no review dessa placa, eu vou mostrar a performance dela, mas se você está preocupado com então a performance vai ser muito melhor, não fique muito empolgado, porque as placas com overclock normalmente têm uma performance térmica, o que é até difícil nessa geração, com as Founders Edition evoluindo tanto, ou mesmo um pouquinho mais de performance em relação ao overclock. O que vem normalmente é o nível de ruído, mais RGB e uma construção diferente e algumas coisitas mais, mas eu vou dizer para vocês que é realmente interessante porque essa placa consegue ser do tamanho de uma Horus Master, que era a placa de vídeo mais gigantesca que existia na geração anterior, só que ela pesa talvez 1,5 toneladas a mais, ou seja, a construção dessa placa é absurda. E talvez para a RTX 5080 nem seja necessário, porque a RTX 5090 trouxe um salto em relação à geração anterior, não sei se dá para chamar um salto, ela trouxe uma evolução em relação à geração anterior. Essas placas são construídas na mesma litografia, os 4 nanômetros ou 5 nanômetros, enfim, a mesma litografia utilizada pela TSMC, então o salto que você vai ver de performance, ou a evolução que você vai ver de performance, basicamente é por conta da arquitetura Blackwell. Então a gente não teve uma revolução e nem dá para esperar muito disso. E os motivos são os mais variados possíveis. Mas vamos falar sobre especificações. A RTX 5080 tem basicamente metade do chip de uma RTX 5090. Eu vou repetir, é metade. Não é exatamente, mas é praticamente metade de uma RTX 5090, o que quer dizer que ela também custa metade do preço, certo? Mais ou menos, aqui no Brasil ela vai custar por volta dos 10 mil reais. O que parece ruim, mas é bom lembrar que a 4080 Super também era vendida nessa faixa dos 10 mil reais. Mas pode ficar melhor, se você lembrar que até pouco tempo atrás tinha a RTX 4090 sendo vendida por 10 mil reais usada. Não tava muito bom, tava meio ruim também, tava ruim. Agora parece que piorou. Mas é claro, se a gente tá falando de uma RTX 5080, a grande expectativa em cima dela era que ela ia superar a RTX 4090. E claro, eu sei que não é o ideal você ter que comprar uma série 80 para ter uma performance de 90 na próxima geração, mas é o que muita gente esperava. E se você é uma dessas pessoas, talvez você se surpreenda com
a performance da placa. Em relação a especificações, comparada à geração anterior, nós tivemos, como eu disse, mudanças em relação à arquitetura. Nós temos uma nova geração de RT Cores, Tensor Cores, nós temos o suporte ao DLSS 4 com o Multi-Frame Generation. Essa aí, eita, esse aí é... brinco dos olhos do Jensen, né? Muitas jaquetas de couro de crocodilo compradas com DLSS. Mas, de fato, a grande evolução que a gente vê em relação à arquitetura anterior é as memórias GDDR7, a arquitetura Blackwell, com o suporte ao Multi-Frame Generation e mais eficiência energética. Pelo menos no caso da 5080. Então, tem coisas boas a serem ditas a respeito da 5080 e, claro, tem um ganho de performance se a gente comparar com a série RTX 40. A pergunta é com quem que a gente compara na série RTX 40? Eu diria que o correto é comparar com a 4080 Super. Essa aqui. E por que com a 4080 Super? Bom, porque a RTX 4080 basicamente foi um produto morto no seu lançamento e a 4080 Super veio para basicamente lançar de verdade essa placa. A gente teve ainda a 4080 de 12 GB, também conhecido como 4070 Ti. A 4070 Ti era uma 4080 e a Nvidia simplesmente desistiu de lançar porque ficou muito feio cobrar tudo isso por uma placa com essas especificações. Mas as outras acabaram passando. Então é tipo assim, tu bota um bode expiatório, ela apanha e aí tudo bem as outras passarem. A gente teve 4060 Ti, 4060. Mas para falar de especificações, você pode ver o lançamento, você pode ver o anúncio das RTX 50, a gente vai falar de performance mesmo, porque eu acho que performance que é o que acaba interessando para vocês, né? E eu vou cortar logo o papo e vou para performance relativa da placa, ou seja, qual que é a diferença de uma RTX 5080 para uma RTX 4080 Super, que é a concorrente direta. A gente vai comparar também com o 7900 XTX, RTX 4090 e principalmente ver a performance em relação a uma RTX 5090. Onde é que você fica com essa placa, que seria a alternativa para os gamers, a real alternativa para os gamers. E se a gente for pegar a performance aqui em rasterização é sem usar Ray Tracing, sem usar Upscaling, DLSS, nada. Se a gente for pegar na raça mesmo, o TechSpot, por exemplo, aqui, o Hardware Unboxed, testou 17 jogos e a média em 4K foi de 91 FPS e 72 de mínima da 5080. Enquanto que a 4080 Super fez uma média de 82 e mínima de 65. Isso em jogos em 4K. Não é uma performance ruim. Se não existisse uma 4080 Super, seria uma performance boa. Se a gente não tivesse que considerar que tem a diferença de uma geração para outra, seria uma performance boa. Mas nesse caso, tipo assim, é o que tá tendo. O salto de performance aqui no caso seria em 14%. 14% salto de performance de uma 4080 Super para uma 5080. Claro, calma, ainda tem mais. Não é só a performance em rasterização. Afinal, nós temos, como eu disse, novos RT Cores, novos Tensor Cores, muitas melhorias em relação à geração anterior. E em Ray Tracing, a diferença é de 10%. Tô lendo de novo porque é pequeno o quadro. São realmente 10% em Ray Tracing. Isso nos testes do Tech Power Up. Claro que em alguns casos vai ter mais, em alguns casos vai ter menos, depende muito do jogo, depende muito de como você está testando, mas em média a diferença é de 14% em rasterização e 10% em Ray Tracing. Então, não é exatamente animador. Claro que se a gente comparar em relação à eficiência energética, por exemplo, nos testes aqui de consumo, né, que o Tech Power Up fez, ela consome ali na casa dos 307 watts, o que é um consumo de RTX 4070. Isso sim é surpreendente. E claro, isso é um ponto positivo para a RTX 5080, mas talvez seja também um ponto negativo para a 5090, que foi simplesmente, eu acho que o máximo que deu para eles arrancarem basicamente dessa arquitetura na mesma litografia da geração anterior, e aí a 5090 ficou um pouco menos eficiente. A 5080 tem uma boa eficiência energética e isso sim é um ponto positivo para a placa, diferente da geração anterior, onde eles pegaram uma GPU e colocaram menos núcleos para conseguir fazer. Nessa eles só cortaram ainda mais o chip topo de linha. Então, apesar de ter mais ou menos a mesma quantidade de CUDA cores da geração anterior, você pensar, caramba, existe aí um ganho de eficiência energética, e de fato pode existir. A verdade é que eles só pegaram o chip e cortaram bem mais do que eles tinham cortado na geração anterior. Então, o corte da GPU da RTX 5080 é ainda menor do que o corte da RTX 4080 em relação à 4090. Tá ficando cada vez mais triste, né? Mas vai melhorar, calma. Se você já fez um cálculo base aí, começou a pensar um pouco nos números, você já deve ter concluído que se ela não consegue ser muito mais rápida do que uma 4080 Super, significa que ela continua sendo mais lenta do que uma RTX 4090, porque a diferença de performance de uma 4080 Super para uma 4090 é muito grande. E lembra no comecinho que eu falei? Titan.
Pois é, sempre foi pensado para que uma Titan tivesse uma diferença de performance realmente bem grande em relação a uma GeForce, até porque ela não é pensada só para jogos. Mas, a partir do momento que ela se transforma numa GeForce, ela é pensada também para jogadores. Então, a diferença de performance é realmente muito grande. Eu separei alguns jogos aqui pra gente dar uma olhada. Esse aqui é o review do TechSpot. E, por exemplo, no Marvel Rivals aqui, se a gente pegar em 4K no Ultra com Lumen, né, o Ray Tracing, a gente tem a 5080 fazendo 65 de média e 41 de mínima. Enquanto que a 4080 Super faz uma média de 56 e mínima de 39. E cara, olha como é ruim a mínima da 5080. Consegue ser pior do que a da 7900 XTX nesse cenário, apesar da média ser melhor. Claro que isso pode ser resolvido com drivers, mas em tese deveria já estar resolvido no lançamento, né? Não vamos lançar uma AMD aqui agora e falar, mas os drivers vão melhorar. No Stalker 2 aqui, com 4K na qualidade épica, a 5080 fez média de 48 e mínima de 41. A 4080 Super média de 44 e mínima de 36. E eu não acredito em você. A 4090 faz média de 61 e mínima de 46. E pasmem, a 7900 XTX faz média de 46 e mínima de 39. Ah, mas não ligou o Ray Tracing, é verdade. Mas isso numa resolução nativa. Ou seja, a placa continua a mesma trend aí da última geração de que não dá para rodar nativo com essas placas. Você vai precisar de pelo menos uma RTX 4090 para rodar em male. Ainda assim você vai ter uma performance próxima dos 60. CS2. 5080 fez média de 504 e mínima de 282. Isso em Quad HD, claro que a gente já entra um gargalinho de CPU. Em 4K não melhora muito, mas pelo menos fica melhor do que tava, né? Aqui em Quad HD ela consegue perder para 4080 Super e para 7900 XT. Não tô nem falando da XTX, é para XT. A XTX faz muito mais performance. No CS2, em 4K daí, né, na qualidade Ultra, 5080 faz média de 368 e mínima de 188. Continua sendo pior do que a 7900 XTX e do que a 4090. Claro, você vai argumentar, ninguém precisa de uma 5080 para rodar a CS em 4K no Ultra, mas se você quiser, você ainda vai ter uma performance pior do que uma 7900 XTX. God of War Ragnarok no 4K no Ultra, ela fez 117 na média e 98 na mínima. Só por curiosidade, a 4090 fez média de 143 e mínima de 129. Uma performance suficiente para qualquer placa, mas ela ainda é muito próxima do 4080 Super, que fez média de 108 e mínima de 95, e a 7900 XTX fez média de 107 e mínima de 95. Delta Force, curiosamente o Battlefield chinês, que é melhor do que o Battlefield, Pouco mais. a 5080 tem uma performance pior do que uma 4080, do que uma 4080 Super, do que uma 7900 XTX e muito pior do que uma 4090. Aqui, inclusive, a 5090 vai mal nesse jogo. Não sei se falta otimização de driver ou o que é, mas é um cenário realista, onde você jogaria com essa placa. Em Warhammer, com tudo no Ultra nativo 4K e com Texture Pack para 4K. Tudo isso? A 5080 fez média de 85 e mínima de 75. Pelo menos foi melhor do que a 4080 Super, que fez média de 70 e mínima de 59, e ficou atrás da 4090. Bom, eu poderia seguir o dia todo fazendo isso, porque vocês já conhecem o resultado, já conhecem a média. Ela, em média, fica ali uns 14% à frente da 4080 Super e fica atrás da 4090. Mas eu não quero ser injusto com a 4080, com a 5080. Então eu resolvi dar uma olhada aqui, por exemplo, como que foi o salto na geração anterior. Quanto que uma 4080 ou uma 4080 Super conseguiram superar uma 3080, para quem estava na geração anterior com uma 3080 ou com uma 3090 Ti? Porque ela não consegue bater uma 4090, mas será que na geração anterior a 4080 Super conseguia bater uma 3090 ou uma 3090 Ti? E a resposta é sim, conseguia bater, e conseguia bater a 3080 por uma margem muito boa. Por exemplo, eu tô vendo aqui os testes do Tech Power Up, a 4080 Super, a diferença de performance dela para 3090 era de 27%. Por uma 3090 Ti diminuiu um pouco, 13%. Mas de novo, é bom lembrar que a 3090 Ti era a placa de vídeo mais poderosa da série 30. E ainda tinha 3080 Ti naquela época, coisa que a gente não recebeu na série 40. A gente não teve uma 4080 Ti, a gente teve que se contentar com a 4080 Super, que é a mesma performance. Agora, comparado com uma 3080, a diferença é de 33%. O que, se a gente colocar em perspectiva, comparando as gerações anteriores, da 980 para 780 foi coisa de uns 22%. Ih, rapaz. Da 1080 em relação a 980 foi uns 35%. E da 2080 para 1080, uns 28%. Da 3080 para 2080, 40%. E de novo, da 4080 para 3080,
por volta dos 30%. Vai ficando pior. Aí, eu esqueci de mostrar, né? A gente tem também alguns testes aqui, por exemplo, do Tech Power Up do Frame Generation. É bom lembrar que o Frame Generation ou Multi-Frame Generation, eles não são performance, eles são para gerar fluidez. Mas é interessante ver os números. E olha só que curioso, a 5080 gera mais ou menos metade dos quadros que uma RTX 5090. É quase como se ela fosse metade do chip e custasse metade do preço. E quem é que vai comprar uma RTX 5080? Porque tudo que você mostrou até agora, pessoal, é que é uma placa que não vale a pena, porque o salto geracional foi ruim, se a gente comparar com a 4080 Super, 7900 XTX, então para quem que é essa placa? Essa placa é para quem tá vindo de gerações anteriores. Então, claro, o salto em relação à série RTX 40 não foi grande coisa. Na verdade, foi bem ruim se a gente comparar com as gerações anteriores. Mas se você acumular a diferença, por exemplo, se você tá numa série 20, você tem um salto bem interessante. Não quer dizer que também não fosse interessante você comprar uma 4080 Super ao invés de comprar uma 5080, ou de repente comprar uma RTX 4090, que sabe o que ela tem? Mais performance. Sabe o que ela tem também? Mais VRAM. Olha só, sabe o que ela não tem? Multi-Frame Generation. O Multi-Frame Generation, infelizmente, foi vendido como performance pela NVIDIA. Ele é um recurso interessante, inclusive nós estamos testando aqui. Se inscreve no canal, clica no sininho para receber notificações dos novos vídeos, dos testes da 5080, da Astral e também de outros modelos. Mas sim, nós estamos testando o Frame Generation e a maioria dos reviews deixou de fora o Multi-Frame Generation e o Frame Generation, ou mesmo os avanços do DLSS 4, porque é isso que eles são. Eles são avanços de uma tecnologia que já existe, que é basicamente um adicional em relação à performance que você tem da placa. É por essas e outras que a NVIDIA ainda continua sendo um produto mais completo do que as placas da AMD, porque apesar de na performance bruta você ver uma 7900 XTX chegar muito perto, custar menos e ter mais VRAM, no fim do dia sempre tem aquele: ah, mas aí não tem essa performance em Ray Tracing, ah, mas aí o Multi-Frame Generation não tem, ah, mas aí o Frame Generation não tem aquela performance final igual. E agora a AMD também tá seguindo pro mesmo caminho do tipo: ah, mas essa nova tecnologia só vai ter na próxima geração. Ele tá me imitando. Então, você não é obrigado a gostar da RTX 5080. Ninguém é obrigado a ser apaixonado por ela. Na verdade, eu gostaria muito de gostar dela, porque ela é linda, porque ela é mais eficiente, traz um ganho de performance, porque ela tecnicamente custa a mesma coisa do que uma 4080 Super. Então é muito óbvio, se você for comprar a 4080 Super hoje no mesmo preço de uma 5080, não faça isso, compre a 5080. No fim das contas, eu acho que essa placa não vai conseguir chegar, pelo menos por um bom tempo, no mesmo preço do que uma 4080 Super. Primeiro, porque a 4080 Super já praticamente não existe mais no mercado. Segundo, porque os rumores apontam para uma falta de placas de vídeo no mercado. A própria NVIDIA confirmou que pode haver uma falta de RTX 50 no lançamento. Eu posso confirmar para vocês, não vai ter esse RTX 50 no lançamento. A 5090, então, muito menos. Mas a 5080 deve vir em maior quantidade. Então, no fim das contas, ela é a única opção que você vai ter para comprar, a não ser que você encontre alguém vendendo uma RTX 4090 no precinho para comprar uma 5070 na mesma performance. Ah, piada do Multi-Frame Generation, ou seja, muito boa. Tá brincando comigo, pegadinho? Então, assim como aconteceu com a RTX 5090, ou como aconteceu com a série 50 como um todo, a NVIDIA meio que soltou uma cortina de fumaça com o anúncio da RTX 5070 por $549, fazendo a mesma performance da 4090, que a gente sabe que não vai existir. O Multi-Frame Generation é uma tecnologia interessante e é por isso e só por isso que a gente fica chateado. Não, não é só por isso, é porque a NVIDIA está tentando fazer a gente acreditar que o Multi-Frame Generation é a mesma coisa do que rodar nativamente e não é. É mentira! Então, tudo bem você trazer uma nova tecnologia, isso é muito bem-vindo. O Frame Generation trouxe... Dá pra argumentar que um salto de qualidade melhor do que trouxe o Multi-Frame Generation para essa geração. E assim como aconteceu na série RTX 40, a NVIDIA tenta vender esse adicional como se fosse de fato esse salto que você está esperando de uma geração para outra e se apoiar na afirmação de que não, agora o negócio não é mais rasterização, gente. Mas ao mesmo tempo a gente consegue ver uma 5090 com basicamente o dobro das especificações e basicamente o dobro da performance em alguns casos. Se dá para fazer mais rasterização, por que não vem? Não sei. Porque aumenta a margem para a NVIDIA ou porque fica mais barato pra gente? Eu não sei, eu não vi essa placa mais barata. 15% mais performance e DLSS 4 é o suficiente pra justificar pra você? Então, a não ser que você queira ou precise muito de uma placa maravilhosa da nova geração, maior, mais pesada e com as novas tecnologias, não tem motivo nenhum pra você sair da sua 4080 Super e ir pra uma 5080. E definitivamente não tem nenhum motivo pra você sair da sua 4090 e ir pra uma 5080. Pra você, o caminho é comprar uma 5090 se você conseguir. No fim das contas, a 5080 é a RTX 50 mais topo de linha que você provavelmente vai conseguir comprar. Então eu acho que legal, só que não. E a culpa
A culpa é de quem? É do concorrente, que no caso é ninguém. Não tem concorrente para 5080. Tem? Ah, mas tem a 7900 XTX. Tecnicamente, a 7900 XTX é da geração anterior e também não traz suporte às mesmas tecnologias. Ah, mas a AMD vai trazer as RX 9000. Tomara que ela traga, tomara que venha num preço mais baixo para que isso pare de acontecer. Infelizmente, sem concorrência, a Nvidia pode simplesmente fazer isso, lançar uma 4080 Ti no mesmo preço de uma 4080 Super e trazer ganhos de inteligência artificial. E vocês, vão comprar uma RTX 5080? Vai comprar uma 4080 Super? Vai direto para uma 5090? Você esperava que a 5080 tivesse mais performance do que a 4090? Deixa aí nos comentários, aproveita, deixa o like, se inscreve no canal e clica no sininho para receber as notificações de novos vídeos. Nós vamos trazer testes, vamos comparar lado a lado essa placa com a 4090, trazer para vocês mais especificamente os cenários. Vamos trazer comparativo também do Multi-Frame Generation, DLSS 4, rodando em placas RTX 20, 30, 40, 50 e trazer comparativos também com as placas da AMD. Então se inscreve aí, clica no sininho e dá uma olhada no vídeo do Unlock, onde a gente falou um pouco mais sobre esse sentimento da série RTX 50 do que sobre a performance de fato.